Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma das nossas videoaulas, continuando o estudo de análise combinatória, e agora nós vamos resolver mais alguns probleminhas para que vocês não tenham dúvidas nem dificuldade na hora de resolver as atividades da plataforma. Pois bem, então vamos lá. Então vamos pensar o seguinte, olha, com os algarismos do sistema de numeração decimal, quantos números de letra A, 3 algarismos, podemos escrever? Então, veja bem, nós temos aqui um problema bem simples. Eu tenho à disposição os números do sistema de numeração decimal, que é o sistema de numeração que nós utilizamos, né? E esse sistema tem 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 algarismos do nosso sistema de numeração, todos nós sabemos disso. Beleza, agora quantos números de 3 algarismos eu posso escrever usando esses algarismos? Veja bem, eu posso, para começar na hora da centena, vamos supor que eu vou escrever o número 341. É um número de 3 algarismos. Esses 3 algarismos são do nosso sistema de numeração, né? Tá, beleza. Agora, só que tem um detalhe aqui, que eu quero que vocês compreendam. Na hora de escrever a centena aqui, eu não posso utilizar o zero. Por que que não? Se eu escrever, por exemplo, 0,21, no nosso sistema de numeração não existe o número 0,21, porque o zero aqui à esquerda não tem valor. Então, na verdade, esse número seria apenas o 21 e teria só 2 algarismos. Nós precisamos de 3. Então, isso mostra que quando eu for escrever a centena aqui, ao invés de 10 opções, eu só vou ter 9 opções. Eu posso escolher, dentre esses 10 números, eu só não posso escolher o zero. Então, quantas opções me restam? Me restam 9 opções. Seriam as 10 disponíveis, menos o zero, que nós sabemos que não existe número começado com zero. O zero à esquerda no nosso sistema de numeração não tem valor, ok? Beleza. Quando eu for escrever a dezena, quantas opções eu tenho aqui? Depois disso, o zero pode aparecer em qualquer lugar. Veja aqui, ó. Por exemplo, eu não posso escrever 0,21, que ele só vai ter dois algarismos, porque à esquerda ele não tem valor, mas no meio do número ele tem. Eu posso escrever 201, eu posso escrever 210, por exemplo. Nesse caso, eu estou utilizando o zero e o número continua tendo 3 algarismos. Então, quando eu for escrever aqui, eu posso escolher qualquer um deles, inclusive o zero. Então, quantas opções eu tenho? 10. E aí, como eu já expliquei na outra aula, na aula anterior, isso aqui são a quantidade de escolhas que eu tenho. Quantas opções de algarismo eu tenho quando eu for escrever a dezena? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 escolhas. Esse 10 não significa que eu estou escrevendo o 10 aqui. Esse 10 representa a quantidade de opções, o número de escolhas possíveis quando eu for representar a dezena. E a unidade, a mesma coisa. Quantas opções eu tenho? Eu tenho 10 opções, né? Porque eu posso escolher qualquer um desses 10 números. Então, na hora de resolver, é simples. 9 vezes 10, 90, vezes 10, 900. Então, eu posso escrever 900 números de 3 algarismos utilizando o sistema de numeração decimal. Agora, na letra B, o problema é praticamente o mesmo. A única mudança que tem é que agora ele tem que ter algarismos distintos. Não pode haver repetição. No anterior, eu poderia escrever, por exemplo, olha aqui, ó, 555. Eu poderia repetir, eu poderia escrever 525. Eu poderia repetir, por exemplo, 122. Eu poderia repetir elementos, algarismos no número. Agora aqui eu não posso repetir porque ele diz que tem que ser distintos. Então, na hora de escrever a centena, quantas opções eu tenho? Eu teria as 10, só que, de novo, tem aquele detalhe, o número não começa com o algarismo 0. Então, quantas opções eu tenho? 9 opções. Eu posso escolher, dentre esses 10 números, qualquer um deles, com exceção do 0, que não pode aparecer aqui na sentença, porque senão o número vai ter só dois algarismos, como eu mostrei para vocês aqui nesse exemplo, ó.
Aqui, ao invés de 0,21, é 21. E eu preciso de 3 algarismos. Beleza. E na hora de escolher a dezena? Aqui, agora eu teria, né? Eu já gastei 1 aqui. Dos 10 que eu tinha, eu já gastei 1, então eu posso colocar 9 aqui. Eu tenho 9 opções. Aí você vai falar assim, mas por que é 9? Se você tinha 9, só 9 aqui e já gastou 1, por que não 8? Vamos entender isso aqui? É o seguinte, no início eu tinha 10 opções. Por que eu não usei as 10? Porque eu não posso começar com o 0. Então, eu gastei uma delas aqui, como eu não podia colocar o 0, eu tinha 9 opções. Quando eu vou escrever a dezena, o 0 pode aparecer na dezena, o 0 pode aparecer na unidade, ele só não pode aparecer aqui no começo, tá? Só aqui na centena. Então, eu tinha 10 algarismos, pensando aqui na dezena, eu tinha 10 algarismos, só que aí eu já escolhi um aqui, e ele não era o 0, porque aqui quando eu coloquei o 9, eu restringi a presença do 0 aqui. Eu poderia escolher qualquer um deles, menos o 0, então ficou 9 opções. Das 10 opções, aqui eu poderia usar qualquer um deles. Então, eu tinha 10 opções. Como eu já usei uma aqui, essa quantidade de opções vai cair para 9. E no final aqui na unidade, eu tinha 10 algarismos, utilizei um aqui, utilizei outro aqui. Então, eu tinha 10 à disposição, já utilizei um e um, 2. Então, quantos me restam? Me restam 8 opções. E aí, agora vamos ver quanto vai dar isso. 9 vezes 9 vezes 8, que vai dar 648 números. Então, sem repetir elementos, eu poderia escrever 648 números. Veja que a diferença, ó, de um para o outro, porque aqui estava englobado todos eles, os que têm repetição e o que não tem. Aqui não. Aqui só existem esses 648, são números que não há repetição de algarismos, tá? Aí, beleza. Vamos agora para a letra C. Com o mesmo enunciado, com os algarismos do sistema de numeração decimal, que são esses que eu destaquei em negrito aqui, quantos números pares de 4 algarismos podemos formar? Vamos entender uma coisa. Quando é que um número é par? Quando ele termina em 0, não é isso? 2, 4, 6 ou 8. O número só vai ser par se ele terminar num desses algarismos. Qualquer número pode ter 200 algarismos. Para ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá? Então, são essas opções para o nosso número ser par. Quem é que vai definir se o número é par? É a unidade, olha. É esse aqui que vai decidir. Se aqui tiver, por exemplo, um 3, é um número ímpar. Se ele tiver um número 6, ele é um número par. Vamos olhar aqui para os nossos exemplos. Esse aqui é par ou ímpar? Terminou em 5, obviamente ele é ímpar. Se eu colocar um 4 aqui, ele vai passar a ser par. Se eu colocar um 2 aqui, vai mudar alguma coisa? Não, porque só me interessa a unidade. Para ser par, esse aqui tem que ter um algarismo par. Então aqui, ó, como eu quero formar número de algarismos pares, quantas opções eu tenho aqui? 5 opções. Aí você fala, professor, mas você tá querendo dar nó na minha cabeça. Como é que você fala que o 5 é par? Entenda. 5 são os algarismos pares. Olha, o 0, 2, 4, 6 e 8. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Esse 5 não quer dizer que o 5 é par. Significa que eu tenho 5 opções. O meu número aqui, ele pode terminar com 0, certo? Pode terminar com 2, com 4, com 6 ou com 8. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 opções. Como não tem que ser distinto, né? Aí eu não vou ter que me preocupar, mas eu tenho um detalhe que eu preciso prestar atenção aqui, ó. Vou escrever número de 4 algarismos. O 0 não pode aparecer aqui. Então, quantas opções eu tenho? 9. Eu não posso utilizar o 0 aqui. Então, e ele não diz que tem que ser distinto, então eu poderia usar qualquer um dos 10. Nesse caso, pode haver repetição. Tá? A restrição está aqui. Por que eu não posso usar 10? Porque eu não posso usar o 1, eu não posso usar o 3, o 5 ou o 7, porque senão o número vai ficar ímpar. Esse 5 aqui representa que são só pares. O 0, 2, o 4, 6 e o 8. Beleza. Agora aqui, eu vou utilizar só 9, porque eu não posso começar com 0. Aqui, quantas opções eu tenho? 10. E aqui eu tenho 10.
eu não posso começar com 0, aqui eu não posso usar os ímpares, aqui eu posso usar qualquer um dos 10 disponíveis. Então, para a unidade de milhar, eu só tenho 9 opções, porque eu não posso utilizar o 0. Aqui eu posso escolher qualquer um dos 10, aqui eu posso escolher qualquer um dos 10 que eu tenho à disposição aqui, e aqui eu só posso utilizar os pares, que são 2, 4, 6 e o 8, que vai me dar 5 opções. Aí é só multiplicar. 9 vezes 10, 90, vezes 10, 900, vezes 5, 4.500 números. E para encerrar, vamos ver o quarto aqui. O enunciado é o mesmo, só que agora ele diz que quer algarismos ímpares, e além de ímpares, tem que ser distintos. Ó, vamos observar bem isso aqui. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa resolução desse item aqui, porque ela é, assim, o mais complicado do que os outros, um pouquinho. Mas não há nada que assuste também não. Beleza. Vou escrever números ímpares de 4 algarismos. 1, 2, 3, 4 algarismos. Número ímpar tem que terminar em 1, em 3, em 5, em 7 ou em 9, certo? Então, quantas opções eu tenho para que meu número seja ímpar? Se eu quero um número ímpar, ele só pode terminar com um desses aqui. Então, quantas opções eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 opções. Beleza. Posso utilizar o 0 aqui? Não. Então, as minhas opções aqui já não são as 10 que estavam lá. Porque eu não posso utilizar o 0. Posso utilizar o que eu escrevi aqui. Vamos supor que eu tenha escolhido um número. Vamos pensar aqui. 1, 2, 3, 4. 4 algarismos, né? Isso aqui, vamos imaginar isso que está fora. Então, vamos supor que eu tenha escolhido o 9. Eu posso repetir o 9 novamente? Não posso. Vamos supor que eu tenha escolhido ao invés do 9 o 3. Posso escolher o 3 novamente? Não. Então, um que eu já escolhi aqui, eu não posso repetir. Então, as minhas opções aqui, elas caem para 9. Dos 10 que eu tenho disponíveis, ela cai para 9 porque eu já usei uma. Mas vai cair para 8 porque eu não posso escolher o 0 também. Então, quantas escolhas eu tenho? Eu teria 10, menos a que eu escolhi para aqui e menos o 0. Então, eu tenho 8 opções. Aí, veja bem, no total eu tinha 10 algarismos à minha disposição. Quantos eu já gastei? Eu já gastei um aqui e outro aqui. Quantos ainda me restam? 8, né? Veja bem, eu tinha 10 algarismos, utilizei um na unidade, escolhi um para aqui, então gastei um aqui e outro aqui. No meu universo de 10 lá, se eu já escolhi 2, só me restam 8. Agora, para encerrar, eu tinha 10 algarismos, já gastei um aqui, outro aqui, outro aqui. Então, eu tinha 10 opções, gastei 3, me restam apenas 7. Aí, vamos ver o resultado disso. É só multiplicar os fatores aqui. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5 igual. Nossa, deu um número muito grande. Vamos ver aqui. 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5 igual 2.240. Então, eu poderia escrever 2.240 números de 4 algarismos distintos, utilizando a numeração do sistema decimal. Tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Esses exercícios, o raciocínio é um pouquinho mais elaborado, é preciso que vocês vejam o vídeo mais de uma vez, tenham bastante atenção na leitura dos problemas e eu estarei disponível aqui para tirar qualquer dúvida. Então, vamos para a plataforma, vamos pegar as atividades, responder e enviar para correção. Tá? Bons estudos e até a próxima.